Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente gravar um vídeo aula explicativo, né? Sobre o conteúdo que nós vamos iniciar esse ano. Nós vamos dar início aqui, né? Aliás, eu já tinha passado um vídeo para vocês na aula anterior sobre o sistema de classificação dos seres vivos. Então agora no segundo ano a gente vai estudar a biologia de uma forma mas como um todo, né? Nós vamos ver o que é da biodiversidade dos seres vivos para que a gente possa estar analisando, né, os critérios básicos de classificação dos seres vivos. Bom, para que essa necessidade de classificar os seres vivos, né? Classificar ser vivo é adequar eles às condições de separação, separar os seres vivos, né? Separar os seres vivos em grandes grupos. Esses grandes grupos a gente chama de táxon. A área da biologia que nomeia, que classifica, identifica esses seres vivos é chamado de taxonomia, né? Então, os táxons são os grandes grupos de classificação. E de acordo com alguns critérios de classificação, existem nesse caso essas denominações que nós vamos utilizar aqui na classificação dos seres vivos, para que a gente possa agrupar esses seres vivos. Bom, essa questão de classificar ser vivo é muito antiga, né? Isso aí vai desde os primórdios da humanidade. Nós temos aí, antes de Cristo mesmo, grandes filósofos gregos que tentavam classificar as espécies vivas, né? Então tinha uma necessidade muito grande de classificar os seres vivos para poder melhorar o estudo desses seres vivos, né? Para poder, vamos dizer, identificar esse ser vivo, para que os diálogos entre as pessoas fossem feitos de melhor maneira de transparência, né? Então, por exemplo, Aristóteles classificava os seres vivos em seres aéreos, aquáticos, terrestres, né? Então, assim, um sistema de classificação muito superficial em que os seres vivos eles não poderiam seguir grandes grupos, né? Então, assim, de classificação. Por quê? Porque nesse caso, às vezes, a gente classificando o ser vivo, por exemplo, em aéreo, os seres vivos que voam, né? Então nós tínhamos ali aves, insetos, né? Mamíferos também, morcegos, que eles não tinham nenhuma característica em comum entre eles. Então, assim, eram seres vivos bastante diferentes. Como que a gente poderia agrupar eles nesse sistema de classificação, né? Então, é um sistema de classificação superficial. É um sistema de classificação, a gente fala que ele é artificial. Sistema de classificação artificial não é baseado em muitos fundamentos científicos, né? Bom, bem depois, mais ou menos em 1700 e poucos aí, no século XVIII, veio um cientista sueco, Carl von Linné, né? Então, Linneu, ele classificou os seres vivos em critérios científicos, em determinadas classificações em que estavam inseridas alguns conceitos científicos, né, para isso. Quais eram esses critérios de classificação baseados por Linneu? Linneu classificou baseado em semelhanças, né, anatômicas, semelhanças físicas entre os seres vivos. Então, esse critério foi importante para que ele possa ter aqui agora, no novo sistema de classificação, a classificação natural, a classificação do sistema natural dos seres vivos. Bom, nesse caso, o sistema de classificação natural é utilizado até hoje, né? Um sistema de classificação que Linneu observou pela primeira vez.
Lógico que Linneu cometeu alguns erros, mas é lógico que a gente aproveita esse sistema de classificação de Linneu para que a gente possa ter um sistema de classificação atual, né? Bom, é lógico que vamos pensar aqui que o sistema de classificação atual é baseado em quais critérios? Principalmente no critério evolutivo e no critério filogenético. O critério evolutivo é o que determina que as espécies apresentam parentescos evolutivos entre si. Quanto maior o parentesco evolutivo entre elas, maior será, nesse caso, essas semelhanças entre elas. E o critério filogenético é baseado em árvores filogenéticas que identificam os seres vivos atuais a partir de seus ancestrais. Tudo baseado em evidências, né? Evidências como os fósseis, como as evidências que nós temos aí, nesse caso, a evidência bioquímica, evidência anatômica, evidência embriológica entre os seres vivos. Todos esse sistema atual, que é o filogenético, ele é baseado em evidência para que ele possa ser concretizado de uma maneira correta na comunidade científica, né? Então, este é o grande mundo da taxonomia, o grande mundo da classificação. Agora, quais são esses grandes grupos, esses grandes táxons que são criados para facilitar, né, o ordenamento e a sistematização desse sistema de classificação? Esses grandes grupos, grandes táxons, a gente coloca aí que eles foram criados para facilitar, né, a distribuição dos seres vivos, dessa grande biodiversidade, seguindo critérios de classificação. Como a gente está vendo aqui no início, que é o sistema de classificação de Linneu, o critério que ele baseava era unicamente dado nas suas semelhanças anatômicas, né? Semelhanças anatômicas e físicas. Então, ele criou alguns grupos de classificação. Ele criou reino, classe, ordem, gênero e espécie. Como assim? Quais são esses grupos aí de classificação? Reino, por exemplo. O reino, ele abrange um grande número de seres vivos, em que apresentam entre si características que podem ser semelhantes ou não, né? Mas ele abrange um grande grupo entre eles. Na época de Linneu, ele dividiu o reino em reino animal, vegetal e mineral. É lógico que dentro da biologia, da ciência, né, das metodologias científicas da biologia, o reino mineral ele não faz parte do sistema de classificação biológica atual. Por quê? Porque o reino mineral ele é formado por estruturas que não têm vida, né? Ou seja, estruturas que são determinadas por parte abiótica, né? Parte não viva do planeta Terra. Então, Linneu ele classificou basicamente entre esses grupos taxonômicos. Depois de reino, veio classe, ou seja, a classe era um grupo de seres vivos que tinham mais um número de características semelhantes mais comuns entre eles, né? Essas classes aí. Depois de classes, veio o quê? Veio ordem. Depois de ordem, veio gênero. E depois de gênero, veio espécie. Espécie é o grupo de seres vivos básicos de classificação. A classificação básica de todos os seres vivos está na espécie, ou seja, a espécie é a classificação hierárquica mais básica do sistema de classificação, até mesmo no sistema de classificação atual, né? Bom, é lógico que com o passar do tempo veio o melhoramento desse sistema de classificação de Linneu,
né, do sistema de classificação natural. Com o melhoramento do sistema de classificação natural, criou-se outros grandes grupos, outros grandes táxons de classificação, né? Continuando ainda o critério de classificação de Linneu, que é o critério de classificação das comparações das características físicas e das semelhanças anatômicas entre os seres vivos, né? Bom, quais são esses grandes grupos que vieram depois? Depois vieram família e depois filo. Bom, esses grandes grupos vieram para acrescentar, mas eles foram identificados pela primeira vez por um sistema de classificação evolutivo, né? Agora, falando assim, Linneu, ele se destacava do sistema evolutivo de classificação? Não, não se destacava, né? Mas por quê? Vamos dizer que o sistema de classificação adotado por Linneu, que é o sistema de classificação natural, ele segue o sistema de classificação evolutiva, ou seja, se a gente fala que dois seres vivos têm semelhanças anatômicas, semelhanças estruturais entre si, a gente pode estar falando também que isso se dá ao parentesco evolutivo entre eles. Porque quanto maior a semelhança entre os seres vivos, maior é o parentesco evolutivo entre eles. É igual se a gente for pensar, por exemplo, qual é o parentesco evolutivo entre você e seu irmão e entre você e seu primo, né? Ou seja, uma semelhança anatômica e estrutural entre você e seu irmão é maior do que entre a semelhança com o seu primo. Ou seja, o parentesco evolutivo, os ancestrais evolutivos seu, está mais próximos em relação a você e o seu irmão do que em relação a você e seu primo, né? Então, dentro desse critério, que é o sistema evolutivo de classificação, é um critério que Linneu também utilizava. Só que lembrando, Linneu ele era fixista, ele não acreditava no sistema de classificação evolutiva, né? Linneu era baseado os seus conhecimentos, né? Principalmente no fixismo, em que existia uma entidade divina que criavam as espécies, né, do planeta, que é o criacionismo, nesse caso, que dentro do ponto de vista fixista, essas espécies não mudavam e não se alteravam. Elas eram criadas da mesma forma em que elas foram criadas, elas são assim até a sua extinção, né? Isso era o que Linneu acreditava, mesmo ele utilizando o sistema natural, que é também adepto ao sistema evolutivo de classificação, né? Bom, então nesse caso aqui, se a gente for pegar os degraus, né, de todos os grupos taxonômicos, eles vão se colocando à medida em que há um grau de parentesco evolutivo entre eles, né? Então, por exemplo, um reino é um grupo taxonômico mais abrangente, onde nós temos indivíduos que não têm muito, vamos dizer assim, aproximação evolutiva entre eles, né? Não tem muitas semelhanças entre si. Bom, na época de Linneu, tinha reino animal, vegetal e mineral. Foi desprovido o reino mineral e aí depois é lógico que com a biologia foram criados outros reinos, né? Bom, em 1834 até o século XX foram criados outros reinos. Quais são esses reinos, né, que foram criados? Então, além do reino animal e vegetal, foi criado o reino protista. O
reino protista, que abrangiam também, né, seres que eram animais e plantas. Então tinha um reino animal só de animais, reino vegetal só de plantas e reino protista que abrangiam tanto animal como plantas, né, com características distintas entre eles. Então só para você ter uma noção, isso daí era um reino, né? É lógico que a história de classificação dos reinos foram cada vez mais sendo escritas por outros cientistas em que identificaram, baseado no sistema evolutivo, outros reinos mais até o que a gente tem nos dias de hoje, né? Então aí depois nós temos o reino Fungi, que aparece com Whitaker em 1960 e alguma coisa, né? No finalzinho do século XX. Nós temos aí por Whitaker a classificação em um outro reino, que é o reino Fungi, a criação de um outro reino, o reino Fungi. Aí depois nós temos a criação do reino Monera, que é o reino das bactérias, que foi importante, né? Então aí hoje nós temos 5 reinos. Reino Monera, o reino das bactérias e das cianofícias, que são as algas azuis. Nós temos o reino protista, né? Que é o reino dos protozoários e algas unipluricelulares. Nós temos o reino Fungi, que é o dos fungos, o reino Animalia, que são dos animais, e o reino Plantae, né? Que é o reino das plantas. Então, hoje nós temos o estudo baseado em esses 5 reinos. Então, depois de reino, vem filo. Filo são subdivisões de seres vivos que apresentam características evolutivas mais próximas e características também filogenéticas mais próximas. O seu grau de parentesco evolutivo é mais próximo. Então, nós temos aí, nesse caso, uma retirada de alguns seres vivos dos reinos que não tinham essas características tão próximas assim para que a gente enquadrar nos filos. E assim sucessivamente. Depois de filo, era reino, filo, depois era classe, né? As classes apresentam seres vivos que têm um grau evolutivo mais próximo, filogenético mais próximo, que é baseado em evidências bioquímicas, genéticas, né? Embriológicas também. E depois de classes, ordem, depois de ordem, família, depois de família, gênero, e depois de gênero nós temos as espécies. Então a gente tem aí a classificação nesses grupos taxonômicos aí, que resultam em 7 categorias. Essas 7 categorias, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécies. 7 categorias taxonômicas, 7 taxons. É o reficlofage. Reino, filo, né? Classe, ordem, família, gênero e espécie. Vocês precisam, lógico, lembrar isso daí, memorizar nessa ordem, que é os 7 grupos taxonômicos de classificação, certo? Só lembrar de reficlofage. Re de reino, fe de filo, clo de classe, ordem, família, gênero e espécie. Ok? Beleza. Bom, ainda continuando com o Linneu, nós temos aí que ele também identifica pela primeira vez um sistema de nomenclatura para as espécies dos seres vivos. Esse sistema de classificação, de nomenclatura, é importante para unificar, né, o nome das espécies que eram descobertas à medida em que a biodiversidade, que é muito grande, né, à medida em que elas eram descobertas. Então, nós temos sistema de classificação binomial, ou seja, o nome das espécies é identificado por 2 nomes, onde o primeiro nome é substantivo, sendo iniciado com letra maiúscula, que identifica o seu gênero. É o gênero daquela espécie. E o segundo nome é o adjetivo, sendo com a inicial letra minúscula,
que identifica o nome específico, que é o nome da espécie, né? Então, o primeiro nome é gênero, com a inicial maiúscula, e o segundo nome, espécie, com a inicial minúscula. O nome da espécie só vai ter inicial maiúscula se for dado a um nome próprio, em homenagem, por exemplo, a um cientista, né? Bom, por exemplo, Trypanosoma cruzi. Eu posso escrever Trypanosoma como o gênero, com a inicial maiúscula, e cruzi, que é o nome da espécie, com a inicial maiúscula também, é em homenagem ao grande cientista Oswaldo Cruz, né, que identificou pela primeira vez essa espécie de protozoário, né, que é o Trypanosoma cruzi. Bom, e lembrando que o nome é escrito em latim, como eu estou pronunciando aqui para vocês, Trypanosoma cruzi é latim, né? E a escrita tem que ser, nesse caso, identificado em itálico. Se não for em itálico, que é aquelas letrinhas deitadas, ela tem que estar em negrito, e se for escrito, tem que estar sublinhado, né? Então, essa é a nomenclatura binomial. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês, né, na explicação dessa parte de classificação dos seres vivos, que é muito importante, introdutória, e agradeço a vocês pela atenção e estamos por aí. Até mais. Fica com Deus.